Bem-vindos ao quadro Sem Fugir do Assunto. Um quadro onde eu chamo convidados especiais para a gente falar assuntos que a gente às vezes não quer entrar muito e principalmente que a gente tem que quebrar tabu. Esse primeiro participante não podia ser diferente. Além de amigo, é uma pessoa que eu admiro muito por saber ter tanta presença, superação e seguir a vida de uma maneira muito leve. Estamos aqui com Mateuzinho. E aí, Mateus, feliz? Olá pessoal, bom dia. Hoje estou participando aqui do quadro com a Rai e venho trazer para vocês curiosidade sobre mim. Vamos começar então com uma pergunta que é: quem é Mateuzinho? Mateuzinho é primeiramente, antes de um atleta, é um homem sonhador que almeja inspirando pessoas a praticar esporte. É um homem que sonha com diversas superações, está podendo vivenciar um pouco, apesar dessa deficiência visual, trazer a vida de uma forma leve. Muito bem. E se tu fosse descrever, além da deficiência visual, como é que tu apresentaria? Eu quero dizer que a deficiência visual, ela só é uma barreira para que eu consiga, e eu, entre outras pessoas que têm deficiência, a derrubar todos os dias, sendo que, além da deficiência, ela vem uma forma, de nos fazer se adaptar de outras formas, mesmo sem enxergar. Então, a deficiência ela não impede de nada. Nós temos a mesma possibilidade, mas com adaptações, de praticar tudo que nós queremos e de mostrar que tudo é possível. Dando um contexto, o Mateus, aos 5 anos, perdeu a visão com a doença do pombo, que é uma meningite, e aí ele, durante esse processo também teve paralisia, outras coisas que ele voltou a conquistar, mas a visão ficou permanente, a perda. Então, eu queria fazer uma pergunta que é: o que a vida te ensinou desde cedo? Como a Rai disse, eu perdi a visão aos 5 anos, então desde o momento que eu perdi a visão, a vida me ensinou que eu tenho que superar para conseguir alcançar tudo que eu quero na minha vida, seja ela qual for a área. Eu tive que aprender a voltar a andar, então a vida me ensinou a superar que eu conseguisse querer vencer, para conseguir voltar a andar. Para mim poder conseguir andar na rua sozinho, ela me ensinou que eu deveria ser mais comunicativo, mais espontâneo, e a vida me ensinou que é capaz de conseguir continuar a vida independente de uma deficiência, independente da dificuldade momentânea que esteja passando ali. É só um momento que tudo passa. Tu sente medo, e do que é? Sinceramente, eu sinto medo de não poder viver tudo que eu sonho viver, tudo que eu almejo para minha vida. E eu tenho muito medo de um dia eu quero realizar, de ter um filho, formar família, e meu maior medo é não conseguir ter a oportunidade de vivenciar isso, de poder viver essa experiência de ter uma família. Então meu maior medo é de um dia não poder sair também na rua e ter minha vida, minha liberdade de poder fazer o que eu quero. Esses são os meus maiores medos, porque dificuldade, barreiras e mental das pessoas que enxergam. Porque, para mim, barreiras de ir a algum lugar, de alcançar coisas, para mim não existe. Então, meu maior medo é a questão de não alcançar o que eu tanto quero na minha vida. O que eu vejo, assim, que para mim me inspira muito no Mateuzinho eu lembro a primeira vez que eu fui buscar ele na estação, e a gente tinha marcado, ele não me conhecia, não sabia também como é que ele nunca tinha andado com pessoas com deficiência visual,
E lá estava ele no horário comprometido, ele até tinha chegado antes, né? Mas ele ficou me esperando porque ele que se adiantou muito. E aquilo ali me emocionou muito porque ele confia, sabe? Me ensinou uma parada assim de confiança, de a gente dar o passo sem saber se as coisas vão estar lá ou não. A gente às vezes tem tudo, enxerga, tem as condições necessárias e mesmo assim cria na nossa mente as barreiras, né? Às vezes aquela, o que o outro vai pensar? Mas eu não sou boa o suficiente, mas eu não sou capaz. E ali ele foi, não sabia se eu estar lá ou não, e ele confia muito na vida. Então acho que além da superação, de não enxergar e fazer coisas, né, que pessoas que enxergam façam, né, porque ele é normal, só apenas não enxerga, a parada de confiança, de ele confiar na vida, de nos ensinar sobre isso, porque a gente precisa ter, né, essa chama, né. E eu queria te perguntar, então, o que te move quando a vida pesa? O que te move quando a vida fica, às vezes, sim, difícil? Além, né, da questão dessa barreira da visão, então, além dela, quando pesa, o que te move a continuar? Como eu disse anteriormente, o que mais me move é saber que um dia eu irei ser pai, um dia eu irei ser marido, ser um pai de família e não poder dar para o meu filho o que eu nunca tive. Então o que me move é isso, de um dia a vida me cobrar e eu não estar preparado para poder, tanto financeiramente, ter uma estabilidade, como emocionalmente. Então o que me move a sair de casa e buscar o meu melhor todos os dias é ter uma base para poder eu estar com a vida organizada, para poder construir uma família. Nossa, muito legal. Pensar além, né? Porque às vezes a gente pode só pensar na gente, nos nossos próprios sonhos, mas percebo que o teu sonho também é um coletivo, né? E aí, vindo nessa parada também, queria te perguntar se tu já viveu ansiedade, se tu já teve ansiedade, que é muito comum hoje em dia, né? Como eu moro sozinho, né, que é uma coisa que eu já falei, mas não sei se todos sabem, o que me causa ansiedade é porque eu preciso pagar as contas, eu preciso tá com minhas coisas em dias, eu preciso também ser motivado por sonhos que eu penso. E o que me traz ansiedade é não conseguir tá podendo financeiramente pagar minhas contas, não tá podendo alcançar o que eu tanto busco, que é viver de conteúdo. O que me traz ansiedade também é poder não conseguir fazer o que eu gosto. Perfeito. E quando ela aparece, né, em ti, quando ela se manifesta no teu ser, quais são as sensações, né? Tu consegue descrever o que tu sente? A nível mental ou também físico? Eu sinto muito, tipo assim, eu fico muito ligado naquele pensamento, fico me sentindo muito inútil de não poder, de alguma forma, Tipo, paralisado, e não poder, só por mim, não entender que não depende só de mim para mim poder alcançar algumas coisas. Então fico meio paralisado naquele pensamento e não conseguir fazer que meu pensamento flui para que outras coisas venham. Eu fico preso naquele pensamento. Então, mas então ao teu nível mental, tu não chega a suar ou ficar... Não. Entendi. Sim, eu também acho que muitas das pessoas passam por isso, né? Vivem um sistema capitalista onde a gente tem que ir atrás do dinheiro para a vida acontecer, porque nada acontece de graça. É um dos fatores, ainda mais num país subdesenvolvido, mais denominantes para a gente ter ansiedade e estresse. Às vezes em nível de comparação, né? Tu não enxerga, Matheus, mas às vezes pode ser uma grande coisa, porque hoje em dia as pessoas ficam se comparando nas redes sociais com a vida dos outros, né? Porque elas veem, viaja pra fora, fez isso, fez aquilo, tem isso, tem aquilo, a pessoa tá em tal lugar. Então, a gente chama isso de FOMO, Fear of Missing Out, em inglês, que é o medo de estar perdendo o que está acontecendo, né? Se comparando com a vida dos outros.
e isso também gera uma ansiedade. E a gente tem que falar para essa galera que, bom, além de ser normal, é tentar fazer a nossa vida valer a pena e viver bem, do que ficar ali olhando ou até agorando a vida do próximo, porque, enfim, cada um tá nos seus corres e a gente tem que fazer o nosso corre. Eu acho que eu parto desse princípio, eu não sei se tu concorda. E aí eu venho com uma pergunta que eu achei bem legal, que é assim: o que é mais difícil? As limitações reais ou o olhar dos outros para ti, perante a ti? Como eu tinha falado, acho que mais difícil é o olhar dos outros perante a minha pessoa, porque muitas vezes eu não tenho sequer a oportunidade de me apresentar quem é o Matheus por trás de todo o conteúdo, por trás de toda a superação que vocês tanto percebem por aí. Então eu fico muito limitado de não poder mostrar quem sou eu de verdade, o homem responsável, o homem que luta pelas minhas coisas, que um guerreiro que possa correr atrás de tudo que é possível. Eu vou dizer, acrescentar a presença do Matheus. Eu não ando com o Matheus porque eu tô fazendo uma boa ação para os outros ou não. Eu gosto da companhia dele como ser humano, porque ele é um ser humano leve, porque a presença dele é agradável, ele fala as coisas coerentes, ele sabe se comportar no ambiente de uma maneira gostosa. Porque às vezes a gente tem amigos que às vezes são tóxicos, né? Ele não é um amigo tóxico. Então, assim, de fora, eu vejo que hoje, óbvio, espero que tu também faça isso, mas a gente escolha quem a gente anda e gaste a nossa energia e tempo. Então, quando eu estou com o Matheus é porque realmente é uma pessoa boa de se estar. Tu ri, tu conversas, é leve. Então, assim, além, não é porque ele é deficiente visual, porque a gente vai fazer um conteúdo que vai ficar diferente. Não tem nada a ver. Mas sim porque é bom de se estar. Eu acho que é isso, né? Que as pessoas às vezes não chegam a ter essa oportunidade de conhecer ele por essência, ele por verdade. Eu digo, né, o que eu sinto estando, né, em relação, que às vezes é muito legal a pessoa, né, falar, vice-versa. Então, eu imagino que isso deve ser algo chato, porque te limitam é deficiente visual, né? É cego, isso e aquilo. Não, entendeu? Tem um ser ali, tem uma pessoa que pulsa e vibra, que tem anseios e vontades e tudo, né? Mas enfim, agora indo para esse lado também de relacionamento... E outra coisa rapidinho, e eu acho que eu percebo muito que a vida gira muito em torno da visão, sendo que quando tira a visão, não muda em nada na nossa vida. Porque o que domina mesmo não é a visão, é o cérebro. Então, muitas vezes estamos com pessoas que enxergam, mas não tem a mentalidade, não tem a maturidade para assumir um compromisso ou para assumir uma responsabilidade. Então, a visão, ela não domina de nada. A visão só te passa tipo um espelho, te dá uma imagem do que você está vendo. Mas se você não souber discernir, não souber diferenciar... Caraca, ele foi grandão aqui. Foi. Se você não souber... puxar aquela responsabilidade para você, o que basta você ter a visão? Se você não é um pai de família responsável, se você não é um marido responsável. Tem diversos meios de viver e sentir a vida, né? Tem as mãos, tem os olhos, tem o toque, tem o olfato, o paladar, enfim. A gente tem muitos fatores, multifatorial, sensorial, para além disso, mas ele pegou no ponto que eu achei assim grandíssimo, mental. Gente, tem pessoas com cabeça de merda mesmo. Sim, e não é sobre idade, não é sobre enxergar, é sobre racional, é sobre pensar e saber tomar a melhor atitude em certos momentos ou para a vida mesmo. Isso é um papo científico que não é eu que estou falando, que o primeiro sentido da nossa vida foi o tato. Então, se é o primeiro sentido, por que a visão fica em primeiro, sendo que ela não faz diferença para mim na minha vida? Eu enxergando ou não enxergando, a visão não vai mudar quem eu sou. Isso foi, como é que se diz assim, crucial. Eu achei muito bem colocado. E indo para essa parte de troca,
fazer uma pergunta, tentar juntar, que tem 3 perguntas, mas eu vou juntar em uma, né? Assim, como é que tu enxerga amor e relacionamento, se isso é importante pra ti? Calma que vai ter outra junto. E se tu deseja construir algo com alguém? Meu maior sonho, primeiramente, é viver uma família, é conseguir construir uma família. Desde novo, eu nunca tive um contato bom com minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos. Eu nunca disse isso, mas meu pai era traficante, então ele morreu no meio do tráfico mesmo. Então, eu nunca vivi uma família. E eu sempre sonhei. Então, já que eu não tive, eu pretendo muito construir uma família do que eu posso começar do zero, no qual eu posso construir. E por ter a deficiência, eu percebo que eu sou muito julgado pela aparência. Eu sequer tenho oportunidade de me apresentar. Então, assim, como que eu vou conseguir arrumar uma companheira se realmente eu não tenho uma amizade, não tenho uma conexão verdadeira? E por conta da deficiência é muito difícil de arrumar alguém que possa se conectar, alguém que quer ser companheira, ser amiga, e é difícil, sei lá, mas meu maior sonho é ter filhos e construir famílias. Perfeito. Eu acho que é super válido, eu acho que a vida é em construção como eu, enquanto você não encontra essa pessoa especial, porque acho que para estar pro Matheus também, eu digo para ele, não é qualquer uma, tem que ser uma pessoa boa mesmo para agregar. Relacionamento você tem que vir para somar. Se é para vir para incomodar, encher o saco, melhor Deus deixa a gente sozinho que tá melhor. Sim. Mas às vezes a gente fica criando até as limitações, né? Ou falando, não tem isso, não tem aquilo. Aqui tem uma pessoa muito especial, né? Que está aberta para isso, já é independente, já mora sozinho. Então, abre os olhos aí, né, mulherada? Quem tá precisando abrir os olhos são vocês, eu acho. Reclamam muito, enfim. E eu acho que é isso, como alguns coaches por aí falam, mas não é papo de coach, antes de qualquer realização profissional ou financeira, para chegar no auge do sucesso, se não tiver uma base familiar construída, nós não somos ninguém. Então, assim, hoje eu sou mentalmente forte, mas nunca tive essa base familiar. Então não adianta ter grana, não adianta ter fama, se não tiver uma base, não tiver uma companheira por perto para, nos momentos de dificuldade, conseguir dar aquele toque e continuar a vida. Eu acho que o auge do sucesso é a base familiar. Belíssimo. Eu agregaria além, né, mas até o círculo que tu anda também. A família pode ser diversos meios de convivência. Então, às vezes são os amigos que tu escolhe, são as pessoas que tu quer estar do lado. Eu vim de uma família também que era muito desregulada emocionalmente, né? Foi um jeito muito doido, assim, de ser criado, mas estamos aí, firme e forte, do jeito que foi. Hoje, tudo bem organizado. Óbvio que todo mundo tem problema, toda a família tem problema. Não pensa que, né? A questão é que, indo nesse lugar que o Matheusinho tá falando, a gente escolher as pessoas certas para andar com a gente. Isso muda o jogo. Se tu andar com uma pessoa que é negativa, que é para baixo, que é isso, que é aquilo, tu também vai ser um outro ali. Então, uma pessoa que pensa para frente, quer construir, quer crescer, isso aí vai te rumar para esse lugar, que é muito importante. E agora, pra gente fechar, tem uma pergunta que eu gostei muito, que é: Matheus, o que faz tu brilhar os olhos? O que me faz eu brilhar os olhos é isso, tá com pessoas que me motivam, tá com pessoas que me fazem se sentir bem, e tá podendo ter uma vida normal, como uma pessoa que enxerga, me relacionar amorosamente, tá podendo conquistar meus sonhos profissionalmente, e tá podendo mostrar que eu posso superar e inspirar pessoas através dos meus conteúdos e através dos meus vídeos. E eu acho que é isso que me faz brilhar os olhos. Ai, muito bom. E para fechar, duas coisas. O que você gostaria que as pessoas aprendessem com você e uma mensagem para elas? Que eu gostaria que, por trás de qualquer deficiência, não é papo de coach, mas por trás de qualquer deficiência,
tem uma pessoa que pensa, uma pessoa que sonha, que sente, que vive. E vamos olhar um pouco para as pessoas, não pela deficiência. E muitas vezes nós olhamos para fisionomia e esquecemos do caráter. E as pessoas que buscam beleza não buscam sinceridade, não buscam caráter. Então, vale muito mais a pena você estar com uma pessoa que te ama pela pessoa que você é do que pela beleza que você apresenta. Beleza se vai, né? O que fica é o ser. Mas então, muito obrigada, Matheus. Foi uma honra te ter aqui nesse quadro pela primeira vez. Espero que continuemos juntos nessa jornada, eu aprendendo muito contigo. Espero que eu possa te ensinar alguma coisa também. E obrigada, gente. Espero que goste. Comenta aqui o que gostou, o que achou e a gente se vê na próxima.